na máquina! E estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. E antes de apresentar meu convidado de hoje, eu queria dar um alô aqui para Cleide Camela, a moçambicana que segue nosso podcast. Ela mandou aqui: oi, Rafael, tudo bem? Eu escuto seu podcast e gosto muito. Sou moçambicana, born and raised, e estou morando nos Estados Unidos atualmente. Trabalho CAI, etc. Dá um alô, então tá aqui, ó. Beijo para você aqui do Rafa Gregory. Tudo de bom? E vamos ver se a gente recebe aqui outro dia. E outra mensagem que a gente também recebeu foi do Bruno Marques. Ele falou assim: Rafael, me chamo Bruno, sou do Brasil, acabei de assistir sua entrevista com o Galeb no canal Made in USA. Parabéns pela entrevista, foi inspirador e emocionante. Tá aqui. Bruno, obrigado pelo depoimento. Eu recebi alguns. E eu ia pedir para vocês, a turma, para vocês entrarem no Apple Podcast ou até no Spotify, na plataforma de áudio, e curte lá, porque ajuda a gente a ser encontrado muito mais fácil. Tá bom? E bem-vindo aos estúdios da Âncora Insurance. Nosso negócio é seguro. Patrocinador oficial do podcast. Se você está procurando fazer seguro da tua casa, carro, barco, navio, moto aqui nos Estados Unidos, entra aqui no link abaixo que a turma da Âncora te atende. E o meu convidado de hoje dispensa apresentações. Sócio querido aqui, Rodrigo Constantino. Welcome to America. Seja bem-vindo. Valeu, Rafa. Obrigado aí pelo convite. Um grande prazer estar aqui. A gente que é parceiro. Eu gostei muito quando vi o começo do seu trabalho nesse podcast. A gente fechou essa parceria e vamos embora, porque essas entrevistas que você traz com brasileiros que se reinventaram, criaram do zero, às vezes, um novo business em outro país. Cara, isso é muito, muito esperançoso para muito brasileiro, ainda mais, infelizmente, nesse momento tão sombrio que o país está atravessando. Então, essas entrevistas elas servem para mostrar que existe luz no fim do túnel e que não necessariamente é um trem vindo em nossa direção. Você é exemplo disso, né, Consta, cara? Eu estou constantemente me reinventando, né? Consta sempre se consta. Constantemente, né? Porque agora mesmo, né, eu estou empreendendo numa comunidade nova, que é a comunidade do Locals. A gente pode falar um pouquinho disso, mas assim, por necessidade. A necessidade é a mãe da invenção. Eu já brinquei, né, com isso, eu falo baixinho assim, mas um dia, quem sabe, no futuro eu vá até agradecer lá o ministro todo-poderoso, né? O Xande, por toda a perseguição, por me incluir em inquérito sem ter cometido qualquer crime, por congelar minhas contas bancárias, me censurar nas redes sociais e cancelar até meu passaporte. Porque isso me assustou, claro, né? Me levou à demissão da Jovem Pan e me fez refletir. Caramba, eu preciso realmente de uma solução totalmente independente e offshore. Porque eu saí do Brasil há quase 8 anos, agora 8 anos, mas eu continuava, não só eu continuo vivendo de Brasil, falando de Brasil, como tudo voltado para minha empresa no Brasil, meus clientes no Brasil, né? Minhas palestras, meus contratos com veículos de comunicação, tudo no Brasil. E eu, de repente, olhei e falei assim, não, eu preciso ter uma coisa totalmente independente aqui. Dolarizar. Aqui, dólar em receita, que já era uma parte, porque eu tinha essa preocupação. E mais do que isso, Rafa, eu quero me ver como um gringo que fala de Brasil, que é brasileiro, que vem do Brasil, mas que é gringo, que é um americano. Então, assim, até mesmo um veículo de comunicação no Brasil agora me quer como comentarista, colunista, vai negociar com um gringo. Fecha câmbio, faz remessa, não é assim para ter o Ben Shapiro, se eles quiserem? Então, eu tô cada vez mais querendo me ver assim, cara, porque o Brasil cansa, o Brasil é difícil, burocracia, questão tributária e agora essa questão autoritária, né, que é uma novidade. Então eu realmente estou querendo focar aqui. Essa comunidade do Locals eu criei há um mês e pouco, já tem 20 mil pessoas, né? E nós somos um deles, Rafa Gregory e o podcast. 20 mil pessoas, e tá lá, você pode, aí não tem como censurar, entra por um site e tem acesso como se fosse o meu Twitter hoje em dia. E, além disso, mais de 700 membros ativos, que são os pagantes mesmo, que garantem a manutenção do programa e meu sustento, até porque eu acabei de forma muito resumida, dizer que eu estou asfixiado em todas as frentes. Né? Então, foi a maneira que eu encontrei. Mas, cara, é isso mesmo, as pessoas têm que se adaptar, se reinventar. Quando eu vim para cá, lá atrás, 8 anos, eu conversei com o editor da Veja, na época eu era colunista da Veja, era meu principal ganha-pão.
E ele foi muito legal até, eu digo com toda sinceridade, o Eurípides Alcântara, ele na hora virou e deu maior força. Falou, Rodrigo, vai, você vai ter um olhar mais de fora do Brasil, acho que vai te fazer bem isso. E, pô, não deu outra, cara. Eu peguei aqui a eleição do Trump, peguei um monte de coisa que me ajudou nas análises em relação aos fenômenos brasileiros, né? E continuei falando de Brasil e tudo, e me tornei remoto muito antes de virar modinha por força da pandemia. É verdade. Então, assim, eu tava um pouco à frente. Mas hoje em dia as pessoas se deram conta de que podem fazer muitas coisas de longe, né? Não precisa estar fisicamente, presencialmente no local. Então isso me ajudou muito e me deu uma perspectiva bacana. Cara, Consta, uma das coisas que mais me impressiona em você é a tua resiliência, cara, e tua autoestima. Teu nível de energia não abaixa, cara. Assim, é impressionante. Você tá sempre ali no batidão, feliz. Eu não vejo você chateado, cara, desde que eu te conheci. Não é muito longe, não faz muito tempo, mas, cara... Mas é difícil me encontrar com... Porra, cara. Na verdade, eu me lembro sempre de uma conversa que eu tive com o Paulo Guedes, quando foi meu chefe. Ele uma vez virou e falou assim, Rodrigo, você me lembra muito eu na juventude. Você é combativo e tudo mais, né? E às vezes, com a idade, com o tempo, né, a gente vai ficando um pouco mais sereno, um pouco mais tolerante com algumas coisas e tentando ali os resultados, engolindo mais sapos, né? Então, assim, eu tenho essa característica. Eu sou um cara que o meu senso de justiça é muito apurado. Eu me lembro daquele filme da nossa época, né, Rafa? O De Volta pro Futuro, que o Michael J. Fox, o personagem dele, não podia ser chamado de Chicken. Ele olhava e falava assim, what did you call me? Né? Ali alguma coisa mexia com ele que o cara se transformava. Assim, eu não gosto de ser chamado para briga, eu não gosto de ser provocado numa forma injusta. Que é aquela história, você chamar um canalha de canalha, você chamar um fascista de fascista, o cara não liga. Agora, você pegar um cara como eu, que não sou um radical, quem leu meus livros sabe, eu estou há 25 anos fazendo isso, eu sou um cara que acredito na liberdade individual, no império da lei, na democracia representativa, nos valores que fundaram a América. E aí você fala assim, pô, o cara defende George Washington, John Adams, esse cara é um radical, esse cara é um extremista de direita, isso é ridículo. Então essas provocações, essa turma que não leu, não tem bagagem, ficar rotulando, isso pra mim é me chamar pra briga e eu não vou ficar fugindo. Às vezes até é uma questão, minha família, meus pais falam, Rodrigo, você às vezes compra muita briga. As famosas tretas de Twitter, você se rebaixa batendo boca com alguns moleques, né? Então assim, você tem que filtrar melhor isso. É verdade, é uma necessidade. E é uma característica minha essa coisa de não me abalar e não ligar muito para esse ruído, esses ataques de chacais e hienas. Mas eu não fujo da raia. Então... Mas cansa, né? Cansa, eu tô cansado. Pô, mas bucha de canhão isso aí, né? É bucha de canhão, que eu cansei. Eu quero agora formar as próximas buchas de canhão. Eu tava na frente de batalha. Eu gosto muito das metáforas do meu amigo Hélio Beltrão, que diz, cara, esse movimento liberal, conservador, de direita, é como um time de futebol. Tem papel para tudo que é perfil. Tem papel para o cara que é mais zagueiro, tem papel para o atacante, para o lateral, para o meio campo, até para o técnico e para a torcida, né? Eu fui muito frente de batalha. Eu era ponta de lança, né? Isso cansa um pouco. Eu estou querendo ir mais para a retaguarda. Eu estou querendo virar mais técnico agora. É uma coisa natural, até pela idade. E treinar uma garotada que chega cheia de vontade, querendo morder a mesa para combater os comunistas. Então agora eu vou me colocar mais num papel de formação de novas lideranças. Pegar minha bagagem. Eu acho que uma característica modéstia às favas, que eu escuto muito do meu público, é que eu sou muito didático em transmitir o meu conhecimento. Então é isso que eu quero fazer, pegar isso e mastigar e entregar para uma garotada que vai chegando aí para assumir esse papel de encarar as falácias pipérnicas da vida na imprensa. Cara, falando nisso, você sabe uma coisa que você pode fazer, Consta? Você pode se aproximar de algumas faculdades e pegar algumas pessoas que estão se formando agora, tipo o que a gente fez com a sua filha, Laura, né? Entrou num estágio, né? Sim. Cara, por que a gente não pensa num negócio desse Pode também? ser legal. Você sabe que eu fui procurado por um brasileiro, musicólogo, é uma coisa curiosa, porque ele vem de outra área, de uma universidade aqui da Flórida, né? E ele está querendo essa aproximação até para que eu vá na universidade falar do que está acontecendo com o Brasil. Então, é uma forma de começar a colocar um pé um pouco mais na academia, que é uma coisa que eu nunca quis. Eu nunca quis muito pelo caminho acadêmico. Eu achava que não era minha praia. Eu sou um cara que estuda, eu sou estudioso, eu lia 5, 6 livros por mês, hoje caiu para 1,5, 2
por tempo e tudo, mas eu não era preguiça de ir pelo caminho acadêmico, era mais o perfil. Eu olhava aquilo e falava assim, não, eu sou muito mais comunicador, eu sou muito mais... pelas minhas características, eu sou agitado, eu não sou um cara perfeccionista, que é o que permite eu fazer tanta coisa, eu ser um cara tão prolífico nas minhas atividades, porque eu faço rápido, um livro desse sai rápido. E aí, às vezes... Quanto tempo sai um livro desse aqui? Sai em poucos meses. Fala um pouco desse livro, tá pra galera ver o Constância aí. Esse livro foi legal, Rafa, porque ele foi escrito quando eu estava há 1 ano aqui. Tá. Então, assim, hoje eu tô há 8 anos. Eu vivi outros 7 anos de experiência. Mas o grosso a gente vive no primeiro ano de chegada. E é o tal do choque cultural. Porque conhecer os Estados Unidos, muita gente conhece da nossa turma do Brasil, da elite, a classe média alta, turma que viaja, ou televisão, filme. Mas morar é diferente. Quando você começa a morar, você começa a ter o dia a dia, o cotidiano ali, que começa a te dar umas lições comparativas interessantes. Então eu conto algumas histórias disso. Exemplo bobo, assim, mas... Pô, eu fui a show de rock, eu gosto. Uma vez no supermercado, o sujeito virou e falou assim, não foi comigo, foi com a minha ex-mulher. Tava na frente da fila, ela chegou antes, o cara... aquela coisa de cortar presunto no Publix, não sei o quê, dos frios, o cara virou e chamou ele, né, o senhor ali que tinha chegado depois. Ele virou e falou, não, ela chegou antes. E a minha ex-mulher apenas olhou e agradeceu, falou, obrigado. E o cara, ele realmente mostrou um olhar de perplexidade, porque ele não entendeu por que ela estava agradecendo. Ele chegou a ficar confuso, ele virou assim, mas então você não chegou antes de mim? Ela, não, eu cheguei. Ele falou, então por que você está me agradecendo? Ela, não, porque você avisou a elas de forma gentil. Então essas coisinhas do dia a dia, você vai vendo o abismo, né, de uma sociedade de confiança, de boa fé, para uma sociedade de malandros. E isso era o que pegava, porque muitas pessoas perguntam, por que você saiu do Brasil? Vários motivos, são vários. A gente conversa com muito brasileiro. Você pergunta muito isso no programa. Cara, a imensa maioria dos meus vizinhos lá, por exemplo, é violência, coisa assim. Mas eu, além de tudo isso, acrescentei o seguinte, eu não aguentava mais a questão tóxica da malandragem carioca. Eu sou do Rio, só eu posso falar, só os cariocas podem falar mal do Rio. Se paulista começar a falar mal do Rio, eu vou sair em defesa, né? Mas o Rio de Janeiro, Rafa, ele cansa em dobro. Porque é como um amigo meu definia, o problema do Rio é que tem malandro demais para otário de menos. Todo mundo se acha malandro naquele troço. Então eu comecei a falar assim, o jeitinho brasileiro me incomoda. Eu era um cara que não pegava acostamento para ir para a estrada. E eu escrevi um texto sobre isso. Não ao acostamento. E viralizou. Porque muita gente falou, cara, eu também sou assim, não sei o quê. Então eu comecei a perceber que uma pessoa com o meu perfil, ela vivia desesperada num país como o Brasil e num estado como o Rio de Janeiro. Numa cidade como uma cidade maravilhosa. E aí eu falei, esse livro aqui vai ser um ataque ao jeitinho brasileiro, à malandragem brasileira e em consequência, uma defesa dos valores que eu identifico na América que eu quero que um dia sejam também os do Brasil. Fala o nome do livro, porque a turma dá... Então, eu botei um question mark para ser gentil, né? Brasileiro é otário? É uma pergunta. Mas muita gente brincou assim, isso é uma pergunta retórica. Eu falei, não, o alto custo da nossa malandragem. O subtítulo que eu acho que a mensagem que eu quero levar. Né? Custa muito caro a gente não ter no Brasil uma sociedade de confiança. A gente percebe aqui o custo de transação como é menor. Muito mais baixo. Eu vendi um carro... Né? Isso foi outra experiência legal que eu botei num texto que viralizou. Eu vendi um carro naquelas CarMax da vida que você entra lá, usado e tudo. Eu vendi em 45 minutos. Coisa de louco. Cara fez um appraisal lá do meu carro, justo, não foi malandro, foi muito sincero, muito perto do mercado ali. Ele tem que ter a margem dele. Eu aceitei, em 45 minutos toda a burocracia resolvida. Eu saí com a minha placa debaixo do braço, que a placa é sua, e o cheque no meu nome. Inacreditável. Em 45 minutos. Então, o custo de viver num país como o Brasil, onde você vive virando o pescoço, achando que todo mundo quer te pegar, é muito alto esse custo. Né? Então, o livro é um apelo para que os brasileiros entendam que eles não são malandros, que eles estão criando um país de otários, um país onde o famoso perdeu o mané. Né? Você paga o pato. Esse era o ponto. E aquele outro lá... Você lançou ele no dia do meu aniversário, ano passado, 6 de junho. Esse daí.
Foi isso mesmo. O mínimo sobre economia. Esse livrinho de bolso, né? Uma leitura. Eu obriguei minha filha a ler, né? Porque ela estava começando a querer emprego, conversou até com você, para umas áreas corporativas ou mercado financeiro. Eu falei: olha só, o mínimo de economia você tem que entender. Ela leu e ela virou para mim e falou assim: pai, algumas coisas eu tô com dúvida, alguns termos, porque era novidade total para ela. Ela nunca tinha tido acesso a isso, né? Mas mesmo assim ela falou assim: é didático, eu tô entendendo. Né? Então é um livrinho realmente para você pegar e falar assim: eu quero entender por que a inflação existe, se é um fenômeno político, monetário, o que acontece, o que é taxa de juros, por que ela é alta no Brasil, como é que funciona a globalização, o que é o livre mercado, por que é importante o fator lucro e a propriedade definida. Então são coisas que vão explicar exatamente de onde vem investimento, de onde vem crescimento, lucro, rentabilidade, juros. É um livrinho para um leigo pegar em poucas horas e falar: putz, tive uma aula de economia que meu professor na escola ou na faculdade, mesmo na faculdade, não me deu. Porque tá cheio de marxista por aí, né? Então... Não, e a razão porque a gente está falando disso é porque eu queria que você falasse o que você está fazendo agora. Você está escrevendo, inclusive, né, Consta? Eu acho que é legal você falar aí para a turma. Cara, eu tô com alguns projetos. Eu tô focado nessa comunidade do Locals que eu criei, que é rodrigoconstantino.locals.com. E a história do Locals, um parênteses, é muito rápido, é muito interessante, porque ele foi fundado, o Locals, essa plataforma, pelo David Rubin. David Rubin é um cara casado com outro homem, é um liberal, ele era um liberal americano até, mas começou a virar um classic liberal. Ele é um cara mais liberal, mas ele começou a perceber que essa woke mob, essa militância progressista meio radical, insana, estava destruindo os valores da América e a liberdade de expressão. Então ele estava muito incomodado com isso, ele tem livros sobre isso, muito interessante, muito didático. E o David Rubin, ele tinha um canal no Patreon, que eu também tenho. Né? Foi o meu empreendimento, foi no Patreon que um amigo meu, gaúcho, falou: cara, cria um negócio mais voltado para empresário, para agregar valor para o empresário, para network, para o cara estar próximo de você. E eu criei esse Patreon. Quando eu vi que essa perseguição aí da justiça brasileira incluiu até o Patreon, eu criei o Locals. Mas por que o Locals foi criado? Porque o David Rubin percebeu que o Patreon estava cedendo à pressão woke e estava cancelando alguns comentaristas que tinham comunidades lá por serem conservadores. Ele falou: não, eu não aceito isso. E o cara tirava mais de $30 mil por mês, o David Rubin, e mesmo assim ele abriu mão. Ele saiu do troço, deixando na mesa inúmeros apoiadores e 30 e tantos mil dólares por mês. E criou a comunidade dele. O Jordan Peterson também ajudou no início, tudo, e hoje virou um troço enorme. Tá junto com o Rumble, que é um competidor do YouTube, né? E lá tem liberdade. Então, quase levou o Joe Rogan também na época do Spotify. Isso, exatamente. Lá da música lá com sei lá quem. Então eu tô indo por esse caminho agora, então tô empreendendo no Locals, que é a minha comunidade de uma live diária. É o Tudo Consta, que é a minha live diária, né, que eu faço ali uns 40, 50 minutos sobre tópicos de conjuntura, situação política, e deixo um final reservado para discussões um pouco mais aprofundadas com aqueles apoiadores. Às 3 da tarde, horário de Miami, Estados Unidos. Isso. 5 da tarde, 5 de Brasília. Isso é o principal projeto hoje, que é o sustento. Aí, em paralelo, eu estou escrevendo uma autobiografia. Aí teve gente falando assim: você é muito novo para escrever uma biografia. Eu sei disso. Não é uma... comeu muita merda já. Não, mas não é uma coisa petulante. É o seguinte, eu parei para pensar assim, eu sou novo ainda, mas a trajetória da minha carreira, ela se confunde de certa forma, porque eu tô nisso há muito tempo. A gente brincava que os liberais do Brasil enchiam uma Kombi, né? Eu tô nisso há tanto tempo que a minha trajetória se confunde com a do movimento de direita no Brasil, da ascensão do liberal, do conservadorismo no Brasil. E eu falei: cara, isso é uma história legal de contar. Tem aderência, né? E o Paulo Guedes foi meu chefe. Eu vou contar do negócio do mercado financeiro e do Paulo Guedes. Aí tem a Jovem Pan, que gera curiosidade. Aí tem não sei o quê. Então eu tô escrevendo uma breve autobiografia, muito mais para eu mesmo concatenar essa trajetória e os principais acontecimentos e contar pro público que me acompanha e que, porventura, tenha interesse nisso, na minha trajetória de vida e tudo. Mas a joia da coroa, a menina dos olhos, é o projeto que eu ainda não comecei, né? Tenho muita coisa preparada, porque eu escrevo muito, eu escrevo coluna diária,
li muita coisa sobre o assunto, mas essa é a minha missão hoje em dia, que é preparar um curso. Porque o meu curso, Pensadores da Liberdade, que se você pensar, virou livro depois, um tijolão. Pô, eu tenho ele. Porra, é um tijolão. É pesado, é um livro cara. denso. É denso. Pô, um livro de 20 autores que eu peguei desde os clássicos até os modernos. Não é um negócio trivial. Não. Pô, teve 2.000 alunos interessados no curso. Eu tenho que grifar aquele negócio para ler e estudar. O livro vendeu muito bem, e eu não lembro quantos, mas vendeu mais de 5.000. E os cursos venderam 2.000. 2.000 pessoas pagaram para ver um curso sobre Pensadores da Liberdade, que não agrega nada para currículo, que não agrega nada para termos práticos de ganhar dinheiro. É conhecimento, sede do saber. Isso me comoveu. E eu estou querendo fazer um agora novo, que tem uma pegada mais prática, que é o seguinte, cara: antídoto contra a doutrinação ideológica dos nossos filhos. É um manual de como evitar que o seu filho seja um idiota. Né? Porque hoje em dia a gente olha em volta e por mais que a gente em casa tente algumas coisas e tudo, a gente está ficando meio nervoso com isso. Porque o filho vai para a escola e volta na mais tenra idade, com um bando de coisa ideológica, woke, essa visão que está avançando, está em tudo e está avançando. Tá em tudo. Então, eu estou querendo preparar esse antídoto porque eu tenho bagagem para isso e porque o ditado santo de casa não faz milagre, mais ou menos. A minha filha, você conheceu, uma menina muito equilibrada, muito preparada, muito feminina, muito batalhadora e não foi a troco de nada. Eu tive muito desgaste, muito esforço para deixá-la assim e evitar que ela caísse nas garras de feministas, comunistas, marxistas. É difícil, né, cara? É difícil. A causa que mais... E minha filha não gosta de conflito. Ela tem uma personalidade muito diferente da minha. Ela me acha, às vezes, radical. É Ela demais, me acha. pai. Ela, pai, você está exagerando. Porque algumas coisas mudaram, porque essa nova geração tem uma visão diferente sobre algumas questões que não dá para mudar. Mas a causa que mais chegou perto de seduzi-la foi realmente, e é uma causa nobre, só tem que tomar cuidado com os excessos, a causa dos animais, os direitos dos animais. Ela é muito ligada a isso, ela sente muita empatia pelos bichinhos. Teve um dia que foi engraçado, eu estava indo visitar os meus pais, a gente ia almoçar lá em Miami Beach, e no caminho a gente passou por um cavalo sendo transportado por um truck. Sim. E como é que um cavalo é transportado, meu Deus? Numa baiazinha, em pé, é óbvio. Ela achou aquilo uma tortura, começou a chorar no carro. Aí eu ajeitei o retrovisor assim. Você tá chorando por quê? É uma maldade com o bichinho. Eu falei, minha filha, você queria que o cara estivesse levando o cavalo como? Dando chibatada nele? Dando porra? É assim que se leva um cavalo. A gente está confinado num lugar. Então, essa coisa mexeu com ela. Mas é por um bom motivo. Desde que ela não valorize mais os ovos da tartaruga do que o feto humano, pra mim tá tudo certo. Ah, cara, eu passo por isso lá com a minha filha. Eu tenho uma filha de 12 anos. Eu vou te falar que não é fácil, cara. É difícil. Principalmente no mundo de hoje. Cara, você falou uma coisa aqui que eu tava com isso na cabeça. Eu não sei se você vai dar um spoiler ou não. Paulo Guedes. Como é ter ele como chefe, cara? Cara, o Paulo é uma figura fascinante. Eu sempre achei isso. Você é próximo dele ainda? Falo com ele direto. Sim, meu amigo. O Paulo é uma figura muito querida. Ele é um cara muito justo, muito correto acima de tudo. Então isso pra mim tem muito valor. É um ambiente muito competitivo, um ambiente de mercado, era uma mesa de operações onde só tinha homem, um ambiente de né, aquela coisa macho man, competição. E eu era JGP, né? JGP. E eu comecei lá como um estagiário, né? E virei analista de empresas, depois até gestor de portfólio. Então, eu tive esse crescimento lá dentro, mas o Paulo sempre foi o chefe, o responsável da minha área inteira. Eu tinha um chefe direto acima de mim, que era o Guilherme Achê, que era um cara também sensacional, é um cara sensacional, saiu da JGP depois para criar a Esquadra, que virou também uma grande gestora, né? E o Paulo era um cara que tentava ser sempre muito correto e muito justo. Ele cobrava... Ele era o CIO? Ele era o sócio responsável. Eram dois grandes sócios iguais, o André Jacuzzi e o Paulo Guedes, que saíram do Pactual para criar. Isso. E os sócios menores depois. Tanto que a JGP é isso, Jacuzzi, Guedes and Partners. E o Paulo, cara, assim, ele teve um momento ali, que é uma coisa meio delicada, você perguntou spoiler, ele já falou muito pouco disso, então eu não quero também expor. Ele é um cara mais discreto quanto a isso. Mas era uma etapa da vida dele que ele queria testar se ele seria um bom trader.
Porque o Paulo Guedes se fez no mercado financeiro e ganhou dinheiro no Pactual como o responsável pela equipe econômica, né? O cara que dava o mapa de voo, o pano de fundo dos traders. Ele era o cara que fazia análise, que dava o call de economia. Mas ele foi mordido ali pela mosca do trading, que é um negócio muito exciting. Sim. E ele começou a ficar tradando muito. E na época isso foi uma questão ali. Porque não era exatamente o papel e o que ele contribuía melhor. E para mim foi muito... Nessa época foi muito questionável esse caminho dele, porque eu via, né, essa coisa consumindo ele e o brilhantismo dele como um cara de cenário sendo deixado um pouco de lado. E eu queria aquele lado dele. Pô, porque eu vou te falar, Rafa, o cara acabava, ele é uma máquina de trabalho. Acordava de madrugada para ler, uma máquina de conhecimento histórico, de analogias. Acho que, cara, algumas palestras dele era impagável, cara. Ele assim, o empresário brasileiro é o cara que tá com uma bola de chumbo numa perna, taxa de juros. Uma bola de chumbo na outra perna, carga tributária. Uma camisa de força, burocracia. E aí o governo grita, corre que a China vem te pegar. Pô, então ele fazia umas analogias, cara. Imagina isso todo dia. Todo dia puxando exemplo histórico, coisa de bicho que ele estudava, ele lia sobre natureza humana, ele lia sobre animais. Era uma cultura incrível. E ele sentava na mesa, às vezes assim, 8h30 da noite, acabou o expediente, todo mundo já fechou tudo. Sei que. Aí alguém, via de regra era eu, e mais um lá, o Daniel, que também era muito curioso, virava para ele fazer uma pergunta. Paulo, mas estava começando a ler os austríacos que ele me indicou. Ele me indicou Mises, Hayek, eu comecei a ler escola austríaca por causa do Paulo Guedes, que é doutor em Chicago, que são meio concorrentes as escolas do Milton Friedman e do Mises. E eu virava e falei, mas Paulo, pô, os austríacos aqui não sei o que, taxa de juros. Ele sentava na mesa e começava. Não, Rodrigo, por que não sei o que, papai? E era uma palestra grátis. E aí começava a vir mais um, daqui a pouco tinha 6 caras dos mais curiosos e sedentos por saber, sentados em volta do Paulo e o Paulo palestrando. Tomando notação. Cara, era incrível. Então assim, eu fiquei 6 anos assim. Legal. Foi meu doutorado foi o Paulo Guedes. Então, ele era um cara sensacional. E outra coisa, simples. Ele mesmo falava, pô, Rodrigo, muita gente começou a ganhar dinheiro e começa a ser obrigado a gostar de certas coisas porque todo mundo no mercado gosta. Eu gosto de paiar com fettuccine e Flamengo. É o que eu gosto, pô. E ele falava, brincava ainda, pô, eu sou doutor, porque ele tem doutorado em Chicago em economia, e o André não era. O André tinha um MBA em Harvard, de business. E o copeiro, por exemplo, Valdir, que era uma pessoa muito querida, a gente vivia conversando também sobre futebol e tudo mais, o Valdir chamava o André de doutor e o Paulo de Paulo, porque o Paulo transmite muito mais, muito mais coloquial, muito mais, né, acessível. Professor, muito mais acessível. E o Paulo não, o André não, o André metia medo. Então, doutor André, o senhor vai querer não sei o quê. Ô Paulo, o Flamengo hoje. Entendi. Então, o Paulo é um cara assim, eu não tenho nada pra criticar, cara, nota 10. Agora, como é que você foi saindo desse mundo e entrando pra dentro do mundo de jornalista? Jornalista, Isso é curioso, né? Porque eu conto isso na biografia, vou dar um pouco de spoiler, então. É curioso isso, porque o Paulo me instigou a ler sobre esses economistas e sobre natureza humana. Eu comecei a ler muito sobre... Eu vou publicar na minha biografia. Desde 2001, eu tenho a cronologia de todos os livros que eu li. Mais de 1000 livros. Desde 2001 eu tenho a cronologia. E é curioso que ali você vai ver essa minha trajetória. Porque no começo era livro de trading, business, fluxo de caixa, trading. Aí eu comecei a ver... Você anotava essas coisas? Eu anotava. Sim, assim como eu anotava máximas. Eu tinha muitas máximas. Frases sobre mercado. Teve um amigo meu da JGP na época que brincou. Se somar tudo dá vetor zero. Porque tinha umas coisas de Warren Buffett, tinha umas coisas do Soros, e dava vetor zero. O cara não faz nada. Mas, o Paulo me instigou a ler esses caras, o Mises, o Hayek. Aí eu comecei a ler sobre natureza humana para entender, porque o trader, a principal fraqueza do trader... O medo. Qualquer que seja, a ganância excessiva, o medo, a principal fraqueza, de acordo com a personalidade dele, vai ser a fraqueza explorada pelo mercado. O mercado é uma máquina de moer ego. O mercado financeiro não tolera soberba, não tolera arrogância, não tolera... É impressionante. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, Costa. Então eu comecei a ler sobre natureza humana. O trader, acima de tudo, tem que dominar ele. As paixões humanas. Acima de tudo, o trader é aquele cara frio. Por isso que o André era o melhor trader do Brasil.
O André era um cara que ele não deixava essa coisa de ego, a necessidade de provar alguma coisa para alguém. O negócio dele era bottom line. Ele era uma máquina de olhar resultado. Ele brincava, não tem chin-chin nem chincheta. Vale o que tá na tabuleta. Todo dia zerou a pedra. Vambora ganhar dinheiro. Então assim, mas você disse ontem que tava otimista. Dane-se, hoje eu tô vendendo. Mudei de ideia. Entendeu? Eu tô sentindo aqui que o mercado já tava precificando tudo que eu tava otimista. Então ele era um cara frio a esse ponto. Ele dominava ele, acima de tudo, né? As emoções dele. Então eu comecei a ler sobre natureza humana e tudo. E comecei a me interessar demais por leitura. E aí comecei a escrever. Eu falava assim, poxa, preciso escrever umas resenhas dos livros para eu fixar melhor a ideia daquele livro. Resumão mesmo para dever de casa, né? Porque li um livro aqui, que ficou desse livro para mim? E eu escrevi a resenha. E comecei a mandar para um grupo de Family and Friends. E aí um dia já comecei a me engajar um pouco nessa causa. O Partido Federalista, que queria ser lançado, Thomas Korontai na época, ele tinha o Instituto Federalista. Eu defendia o federalismo, porque os Estados Unidos têm essa descentralização de poder, que é um negócio muito interessante. E eu comecei a frequentar algumas reuniões desse Instituto Federalista e conheci um cara, médico psiquiatra, chamado Heitor de Paula, que era próximo do Olavo de Carvalho na época. E ele tinha lá o site Mídia Sem Máscara, que era ligado ao Olavo. E eu lia, eu era leitor do Olavo de Carvalho e do site Mídia Sem Máscara. E eu falei, eu tenho interesse em escrever, eu tenho algumas resenhas de uns livros, contra comunismo, um negócio. Ele manda. E aí ele me mandou um e-mail um dia falando assim, a galinha voou. Era um texto, A Galinha Vermelha, que eu explicava como essa coisa da igualdade de resultados era terrível para mecanismo de incentivos. Se todo mundo fosse ter o mesmo resultado em número de galinhas, ninguém ia cuidar bem das próprias galinhas e tudo mais. Uma coisa bem básica sobre mecanismo de incentivos do capitalismo, do mercado individualista. E, foi publicado no site. E comecei a publicar. Publiquei o segundo texto, O Terror Vermelho, que era um resumo de um livro pesado, 1000 e tantas páginas, O Livro Negro do Comunismo. Então, eu comecei a escrever para lá. E aí, um editor de uma editora pequenininha de Minas Gerais me liga um dia, eu queria autorização sua para publicar trechos de textos seus num livro de um cara que eu estou publicando. Ele usa um pseudônimo chamado Legrand e sobre liberalismo ele queria usar uns trechos seus. Eu falei, tá dado, a autorização tá dada e tem mais. Você não tem interesse em publicar um livro meu, não? Eu tenho muitos textos. Ele, tenho. E assim nasceu Prisioneiros da Liberdade, meu primeiro livro. E aí, por vários motivos, eu já estava empolgado com essa vocação que eu tinha descoberto. E por vários outros motivos, alguns profissionais, a JGP é uma baita empresa, mas por essa característica do trader, ela tinha um foco, um horizonte muito curto prazo. E eu era um cara de escola fundamentalista, análise de empresas, Warren Buffett. E, então tinha um choque de perfil. Eu voltava de viagem, eu ia para a Rússia, para o México, para a Coreia, fazia um estudo de empresas, ficava até 9h30 da noite preparando um case para o dia seguinte ter uma reunião com a turma toda. Aí eu reunia os caras, ia ter no mesmo dia um anúncio do Federal Reserve, do Fed, o Banco Central Americano. Aí nego, não, desculpa, temos que sair para a reunião, porque o que o cara vai falar vai mexer o mercado hoje. E eu falava assim, eu preparei um case aqui pra gente ser parceiro de uma empresa que eu gostei no México. Então, tinha um choque. Sim. E também a vida pessoal. Eu tinha me divorciado à época, tinha uma filha pequena, Laura, ela era pequena, morava longe do trabalho, porque eu morava na Barra, depois eu mudei para São Conrado, quando me divorciei. E a empresa ficava no centro da cidade, porque o André era uma coisa que muita gestora já tinha saído para Leblon, ali na Zona Sul. Mas o André morava na Praia do Flamengo e manteve a JGP no centro. Então eu falei, cara, minha qualidade de vida tá ruim. E aí eu falei, eu quero ter um período sabático, ver o que eu vou fazer da minha vida. E enquanto isso eu vou escrever um segundo livro, contra o PT. E aí a ideia era ficar meses sabático. Escrevi o segundo livro que eu tenho, que é Estrela Cadente, As Contradições e Atrapalhadas do PT, que foi lançado em 2005, antes do escândalo do Mensalão estourar. E o primeiro capítulo, A Bandeira Ética do PT está toda esgarçada. Ali eu já sabia que o PT era uma fraude, né? E o livro todo é atacando a ideologia do PT, as amizades petistas, o ranço autoritário, os companheiros ditadores, o MST. E eu escrevi esse livro em uma semana.
Porra. Eu tinha muito material. Eu fiquei em casa, no meu apartamento, e escrevi o livro em uma semana. Aí eu falei, e o que eu vou fazer agora na minha vida? Aí meu pai virou e falou, pô, por que você não frequenta aqui a Family Office para ver o que você vai fazer, para não ficar totalmente fora de mercado? E eu comecei a frequentar e vi assim, pô, aqui talvez eu consiga mesclar. Eu tenho, como é a Family Office da própria família e um sócio, eu consigo mais flexibilidade para escrever, mas ao mesmo tempo continuo com o mercado que eu gosto. E fiquei assim um bom tempo. Mas depois não tem jeito. Eu descobri que realmente o meu negócio era ser comunicador e um soldado da causa liberal. E aí... O Salim também teve um papel, não teve? Teve nessa hora. Nessa hora eu virei para ele e falei, Salim, eu tô na Family Office, eu tenho sócio, eu tenho gente que trabalha comigo e mesmo sendo uma Family Office que o meu pai é parceiro, é partner, a turma ficou olhando eu o dia inteiro ali querendo falar de liberalismo, aceitar palestra em tudo que é lugar, inclusive pro instituto que ele apoiava na época. Eu falei, infelizmente, eu acho que eu vou ter que sair, vou ter que focar, eu preciso pagar minhas contas. E ele é assim, não, Rodrigo, não, ele é energia pura. Você fala de mim, eu nunca vi ninguém igual ao Salim. Ele é energia, ele é ligado na tomada. Sim. E ele é assim, não, Rodrigo, isso não. A causa liberal não pode perder você. De quanto a gente está falando, não sei o quê. Eu falei, não sei o quê. Ele falou, não, é mais, você está sendo muito humilde, você não vai conseguir viver com isso. Vamos fazer o seguinte. Aí surgiu a ideia junto, porque tinha o Instituto Liberal, que eu já era parceiro e contribuía muito, de graça, inclusive, que o presidente estava de saída. Ele estava doente, precisando cuidar da saúde dele, o Arthur Chaga Diniz. E ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você assume o Instituto Liberal, faz esse troço ser o instrumento de divulgação do liberalismo no Brasil, faz ele crescer, e eu vou contribuir, como já sou mantenedor, vou contribuir para você poder ter essa remuneração e a gente vai atrair novos mantenedores e tudo mais. Eu vou te ajudar. Falei, pô, fechado. E aí eu peguei a presidência do Instituto Liberal e realmente ele cresceu bastante. Aí eu fundei o Instituto Millennium, que o Paulo Guedes me convidou para uma reunião com algumas pessoas, Patrícia Carlos de Andrade e tudo. Do Instituto Millennium eu virei vitrine para 2 fundadores do Millennium, família Tivita, da Veja, e família Marinho, da Globo. E ali um belo dia eu recebo a ligação do editor do Globo, falando assim, quer ser nosso colunista? Pô, eu pulava de alegria. Caralho. Fui colunista do jornal o Globo por 6 anos, isso me deu outra vitrine nacional, e no Rio fiquei muito forte. E pouco tempo depois me liga da Veja, você quer ser nosso colunista? Eu falei, puta, tô realizando meu sonho, né? A dream came true. Eu virei um comentarista de peso no Brasil e hoje em dia preciso até me responsabilizar mais do que eu falo, porque eu comecei com treta com Olavo de Carvalho no Orkut. Quem era do tempo de Orkut vai lembrar disso. Eu tô falando essas coisas aqui, Rafa, eu vou ter que colocar tudo isso no livro, porque não tá dessa forma. Faltou o capítulo Orkut mais detalhado no livro, faltou a questão do milênio, então vou ter que colocar tudo isso mais detalhado lá. Mas foi isso, cara, fui indo e a coisa foi acontecendo. Por isso que eu falo, eu acredito em sorte. E quanto mais duro eu trabalho, mais eu pareço ter sorte. Porque você tem que ralar, você tem que dar a cara a tapa. Eu aceitei muita palestra de graça, eu fui a muito evento. Esse do Millennium, o Paulo Guedes me ligou um dia e falou assim, Rodrigo, tem um troço aí que eu acho que vai te interessar. Eu já tinha saído da JGP. E ele falou assim, uns amigos meus aí do Sul e tudo, empresário, o Jorge Gerdau e tudo, eles têm um instituto lá. Eu falei, não, conheço o IEE. Eles estão querendo fazer um negócio, uma reunião no Rio aí, para ver o que faz no Rio. Pô, eu fui na universidade, que tinha lá na Lagoa, os caras começaram a falar, não, uma reunião semanal que a gente traz empresários, herdeiros, para eles entenderem sobre liberalismo, sobre política, porque eles vão ser os empresários que vão tocar os negócios amanhã. E hoje em dia o empresário no Brasil não entende disso. Então, pô, vamos maneiro... Quem está disposto a tocar esse troço e botar de pé no Rio? Primeira mão levantada, minha. Aí o Paulo Rio virou para Patrícia Carlos Andrade e eu falei que eu estava trazendo o cara certo. E ali nasceu, a gente mudou um pouco, porque falou, no Rio vai ser difícil pegar empresário ou herdeiro para toda segunda-feira ficar indo para uma reunião, falar de Hayek, de Mises. A gente falou, não, vamos ter que ter uma pegada diferente. E nasceu o Millennium, que a gente falou, não, vamos divulgar as ideias, fazer palestras abertas, não sei o quê. E nasceu o Instituto Millennium. Mas aquilo me colocou em evidência para 2 grupos grandes, Veja e Globo. E eu brinco que hoje em dia eu preciso apagar meu currículo. Porque eu escrevi para Isto É, Globo, Veja, 0 Hora,
Correio do Povo. Hoje em dia eu olho a pegada desses caras e falo assim, ainda bem que a Gazeta do Povo se mantém fiel aos seus valores. Mas uma razão pra você estar fazendo a tua própria biografia, até pra eles entenderem. Não, e seguir meu caminho solo também. Lógico. Pô. Porque isso me dá um grau de liberdade que... Com certeza. O Consta, agora, um pouquinho dos bastidores aqui, porque, cara, se deixar eu falar contigo, que eu falo a tarde inteira aqui com você. Cara, fala pra gente um pouquinho como é que foi essa virada do ano, cara, dezembro pra janeiro pra você, porque é ali que... Foi um terremoto. Porra, cara, eu tava de férias, eu comecei a ver aquilo, eu falei, o que tá acontecendo lá? Foi um terremoto. Como é que... Fala se o seu dia, como foi? Que, assim, O dia que eu recebi a mensagem, né, assim, você tá no... Quem? Do quê? Eu tinha recebido um e-mail da Polícia Federal. Você recebeu Um e-mail oficial da Polícia Federal e uma mensagem de WhatsApp da escrivã da Polícia Federal querendo marcar uma oitiva comigo. E aí eu descobri que eu estava incluído no inquérito. Tinha um resumo do inquérito, né? Que eu tô proibido até de falar, né? Em detalhes. Mas é ridículo, é absurdo, é crime de opinião, assim, postar um tweet, tem até piada. Tem até piada. Ou enaltecer as Forças Armadas como instituição. Isso virou crime. Uma loucura. Mas eu recebi e... Você gelou na hora? Eu olhei e falei assim, cacilda, porque é uma coisa que, de certa forma, a escalada autoritária no Brasil foi acontecendo. Eu chamava atenção disso, porque todo mundo fala assim, isso vai ficar restrito a Alan dos Santos. O Alan dos Santos é um cara muito radical. Aí vem o Daniel Silveira e é preso. Aí o pessoal, mas ele se excedeu muito no vídeo. Pô, mas ele tem imunidade material parlamentar. Ele não pode ser preso por crime de opinião, isso não existe. Não, mas ele é muito radical. E eu comecei a perceber o seguinte, a escalada disso não vai poupar ninguém. Aí veio aquela história dos empresários. Um mandou um joinha num grupo, o grupo do qual eu fazia parte. Eu me lembro dessa história. Um joinha. Setembro do ano passado. Aí eu olhei e falei assim, cacilda. Então era uma conversa recorrente com família e tudo. Falei assim, vão chegar em você, vão tentar te pegar. Vão tentar te calar. Eu falei assim, eu sei, eu não tenho nada, eu nunca tive rabo preso. Vambora, que venham. Só que é aquela história, né? Muita gente fala assim, quem não deve não teme. Inocente. No Brasil, hoje em dia o arbítrio é tão grande que não precisa ter feito nada. Então, criaram crimes novos de opinião. Então, eu fiquei, sim, assustado, claro, de olhar e falar assim, cara, eu tô incluído num inquérito criminal. A Polícia Federal marcando oitiva comigo. Assim, isso é bizarro. Isso antes ou depois do Natal? Foi ali, naquela época, um pouquinho antes. E aí, cara, vem o seguinte, né? A asfixia financeira. Asfixia financeira. Eu já estava cancelado, censurado nas redes sociais. E aí veio o congelamento das minhas contas bancárias no Brasil e a tentativa de pegar o meu Patreon, que é o meu recebimento em dólar aqui. 300 patronos me apoiando. Eu falei, eles não conseguiram. O Patreon continua pagando, graças a Deus. Mas eu falei assim, cara, os caras vieram pra cima pra me destruir mesmo. Eu não posso mais viver do que eu faço. Então, assustou. E eu sou resiliente. Eu nunca deixei me abalar muito. Nunca baixei a cabeça. Falei, eu vou só optar por um silêncio aqui uma hora, porque assim, tem que entender o recado também. É uma turma muito poderosa. Eu falei assim, eu quero ser mártir. Eu quero ser herói. Eu tenho filho pequeno, eu sou pai e mãe, porque eu crio sozinho meu filho. Então eu falei assim, cara, eu preciso pensar. Então, calma. Eu comuniquei até que eu ia me retirar um pouco de comentários políticos do dia a dia. É óbvio que eu estou tomando cuidado em criticar Supremo e tudo mais, porque a gente viu onde os caras chegaram e chegaram longe. Então você tem que se adaptar. É a vida. Então... E o passaporte? Assustou. Passaporte cancelado, mas eu sou residente permanente. Isso foi tudo na mesma hora. Então, assim, o que me assusta um pouco, às vezes, é perceber, assim, cara, parece um pesadelo. Você está vivendo um pesadelo, aquela sensação que você está... Uma coisa meio aérea. Você fala, é surreal demais. Você fala assim, cara, eu li muito sobre essas coisas, mas eu nunca vi uma ditadura sendo instaurada diante dos nossos olhos, debaixo das nossas barbas. E eu falei assim, cara, como é que isso acontece? Isso me deu até uma certa... um certo fascínio intelectual. Imagina. Eu falei assim, cara, eu tô vendo conhecidos nossos, amigos, gente moderada, gente que se diz liberal da imprensa, em silêncio ou aplaudindo a perseguição. Defendendo que, não, o monarca tem que ser banido das redes sociais, mesmo porque ele é muito radical.
Como assim, cara? Vocês estão brincando com fogo. Então, eu tô vendo como é que a ditadura nasce. Ela nasce pela omissão ou cumplicidade, aplauso cúmplice de quem deveria se colocar contra. São as Globos da vida, são essa turma toda que, por ódio ou oportunismo, querendo expurgar a direita da equação ou matar politicamente o bolsonarismo, sendo que eles me rotulam de bolsonarista, eu tô há 25 anos defendendo essas ideias, não tem nada a ver. Cara, você sempre fala que você não é bolsonarista. Isso é ridículo. E eu tenho inúmeras críticas a Bolsonaro, mas reconheço virtudes. Então é ridículo, isso é uma forma de encerrar o debate. Sim. Essas pessoas coniventes com esse abuso de poder são os verdadeiros responsáveis por ditaduras. A ditadura nunca vem pela carranca feia do Fidel Castro. Ela vem para o cara moderado que ficou em silêncio no início e falou assim, não, mas pelo menos vamos... Aqui a gente vai... É o medo, a covardia. Então, assim, isso assustou. E, de vez em quando, eu sou um cara forte, eu sou um cara que aguento porrada, mas de vez em quando eu já me peguei olhando assim, aquela coisa que, sabe, quando você vê um descarrego de energia até, você fala assim, Cacilda, né? Tá acontecendo comigo, né? É difícil acreditar. Assim, eu fui incluído num inquérito, tenho conta congelada, tenho um passaporte cancelado. Sou tratado que nem um criminoso. Eu sou tratado pior do que o Sérgio Cabral. Porra! Então você olha e fala assim, cara, o que aconteceu com o nosso país e assim com a minha vida, né? Eu defendo ideias e de repente no Brasil isso virou uma coisa extremista e perigosa, né? Perigosa, revolucionária. Defender que inquérito ilegal não pode ir adiante, que você não pode ter uma prisão por crime de opinião e por aí vai, enfim. Agora, você já sofreu alguma espécie de ameaça aqui, nos Estados Unidos? Direta, não. Uma outra coisa velada que a gente fica na dúvida, talvez. Né? Mas, assim, é curioso isso na minha trajetória, Rafa, porque... E alguma coisa eu acho que isso diz a favor de mim, né, da minha integridade. Nunca ninguém tentou, de alguma maneira direta, me calar, seja com ameaça, porque eu acho que eles vão saber que eu não negocio com terrorista, seja com comprar. Nunca ninguém tentou me persuadir de forma pecuniária, né? Nunca. E eu sei que nesse meio tem pena de aluguel. Tem um monte de jornalista aí que a gente olha guinadas abruptas, que a gente fala assim, eu sei. Eu sei o que aconteceu e a gente sabe. O cara tem um gosto refinado, gosta de uísque caro pra caramba, tem uma casa fora, o cara era um professorzinho e de repente o cara tem livro contra os Petralha e o cara vira o maior defensor do Lula. Tem coisa. E nunca me abordaram nem de forma indireta. Eu acho que isso diz muito sobre a minha integridade e como ela é percebida. Então isso aí, assim, nunca. E não iam conseguir nada comigo, nem me calar dessa forma, nem me comprar. Olha, gente, eu conheço o Consta tem 1 ano e pouco, pessoalmente, né? E você pode falar uma coisa para vocês. A gente virou sócio aqui no podcast, no começo, no fio do bigode. Foi. No fio do bigode, não tinha nada por escrito. A gente fechou o negócio... Falamos a mesma língua. Pô, sentamos na mesa, falamos, você gostou, gostei, então vamos fazer pum, foi. Assim, então, eu acredito no que você está falando e eu admiro muito a quantidade, as coisas por quais você passou e como você aguenta, cara. É duro. Muita gente pergunta para mim como é que você aguenta às vezes, né? Os xingamentos, né? A gritaria, os rótulos... Isso não me atinge muito. Às vezes é desgastante. Você pensa que tua filha tá vendo, não sei o que, é desgastante. Na questão do meu cancelamento, que eu fui acusado e tudo que é chamada UOL... Pô, o UOL estampou a foto da Laura. Ali pegaram minha filha. Minha filha estava no Brasil longe de mim, falando que eu fazia apologia a estupro. Que se minha filha fosse estuprada, eu ia botá-la de castigo. Ali eu meti 16 processos. Aí eu falei, chega. Agora passaram de todos os limites. Mas ficar me xingando, ficar me rotulando de fascista, extrema-direita, isso não me atinge. Agora, eu quero debater ideias, eu quero desmascarar esses caras, ou vagabundos. Agora,
é cansativo você ficar o dia inteiro metido ali nesse caldeirão, né? Eu chamo o Twitter de Cracolândia, né? É cansativo, é cansativo. Eu quero discutir coisas mais elevadas, eu tenho bagagem para isso. Eu quero discutir filosofia política, diferença de liberalismo e conservadorismo, onde o progressismo pode agregar, enfim. Você tem que dar um pulo no Joe Rogan, Costa. Ele é legal, ele é um cara bacana, porque eu gosto dele, que você vê que eu penso diferente dele em muitas coisas, mas ele é um cara muito firme na defesa de certos princípios inegociáveis. Sim. Um que eu acho que está indo pelo mesmo caminho é o Bill Maher. Bill Maher, ele é um cara meio comediante, meio de esquerda, meio democrata, progressista, mas essa woke mob, essa militância progressista, na falta de um nome melhor, tá tão insana, tão louca, que as pessoas liberals aqui nos Estados Unidos estão começando a acordar. Você viu a entrevista do Joe Rogan com o Matt Walsh? Não. Pô, cara, você devia assistir. Devia escutar. Vou querer ver. Até porque eu sou fãzão do Matt Walsh. O documentário dele, What is a Woman, do Daily Wire, é maravilhoso. Ele fala disso. Ele foi agora, essa semana, enquanto a gente grava, ele foi depor numa audiência. Agora eu esqueci o nome do estado, um dos estados. E foi humilhante pro cara, porque o cara virou e resgatou um negócio que ele historicamente trouxe à tona, que antigamente as pessoas casavam mais cedo, porque a infância tinha outro conceito. Então ele falou, antigamente casavam com 16 anos. E aí o cara pegou esse comentário histórico dele, então você defende que com 16 anos já possa definir se é homem ou mulher e fazer transição de gênero. Ele virou e falou assim, por quê? E ele tem aquele jeito dele, sim. calmo, sério e firme. Bigodão, ele assim, mas por que exatamente você está criando elo entre uma coisa e outra? Não, porque eu imagino que se você diz que com 16 pode casar, ele falou, eu trouxe um assunto histórico, mas nós temos uma lei com 18 anos para adulto em muitas coisas e o cérebro só está formado de forma completa em termos de maturidade com 25, é o consenso médico. Mas eu não entendi direito. Você está querendo dizer então que você acha que com 16 anos já pode, se quiser, ir lá e mutilar um membro? Ele colocou dessa forma, mas com forma muito calma. Uhum. E o cara fica em silêncio. Uma coisa assim de quase 1 minuto, que pareceu 20. O cara fica em silêncio. Daqui a pouco o cara olha em volta, incomodado. Daqui a pouco ele fala assim, quem faz as perguntas aqui sou eu, que estou na comissão. Você é um convidado para responder. E mudou de assunto. Cara, foi humilhante. Porque o cara ia ter que dar uma resposta. Então você está dizendo para mim que com 16 anos pode pegar, sem autorização dos pais, e ir lá cortar o Bilal fora. E o cara não quis dar essa resposta. Porque no fundo é algo radical de se defender. E nós somos chamados de radicais por dizer assim, não, mas peraí, cara. Para tantas coisas não pode, com 16 anos, não pode beber. Mas pode se mutilar porque acha que é mulher e tá no corpo errado. Então, cara, assim, nós temos que mostrar que nós não somos os radicais por dizer aquilo que até ontem era o óbvio. Era o óbvio. Homem é homem, mulher é mulher. Se a pessoa acha que tá no sexo errado, tem uma disforria com esse nome no DSM. Até porque se a pessoa virar e falar, eu peso 38 quilos e sou gorda, eu vou virar e falar assim, anorexia. É uma doença. Então, assim, hoje em dia o negócio está avançando tão rápido que o ônus da prova está com a gente. Eles estão querendo que na escola seja punida a criança que se recusa a se referir a um transgênero pelo pronome que ele exige. Mas, poxa, o menininho tá olhando lá, é amiguinho. O amiguinho só tá dizendo que é uma menina, mas ele tá vendo um menino. Então, assim, é complicado isso. E estão mexendo com questões muito básicas da nossa sociedade. O que é óbvio, o que é ciência, o que 2 mais 2 é 4. E, de repente, estão forçando a gente a aceitar que é 5. Isso tem consequências muito graves para a moral numa sociedade. De acordo. Consta. O tempo tá apertado. O Consta é mãe e pai, né? Então a gente, infelizmente, vai ter que encerrar. Mas, cara, obrigado por ter vindo. Vamos marcar um outro, a gente conversa sobre algum outro assunto. Vamos um prazer estar aqui, pô, eu adoro o teu podcast, ótimas entrevistas. Então me sinto bem em estar em companhias tão boas aí que já passaram por aqui, cara. Um orgulho ter você aqui comigo. Prazerzaço. Obrigado por ter vindo. Turma, estamos encerrando mais um episódio do podcast Made in USA. Recebi aqui hoje The Legend, Rodrigo Constantino. A gente se vê aí nas próximas semanas. Beijo!